Flamengo e as últimas notícias. Irmão, o dia já começou com aquele clima tenso de jogo grande. Quinta é dia de Copa do Brasil, o Atlético Mineiro tá na mira e o Flamengo chega no Maraca com sangue nos olhos, mas também com um dilema na cabeça. Tu viu a escalação do Filipe Luís? Te conto já já todos os detalhes desse jogão. Mudando de assunto, tem cria de malas prontas. O moleque já foi avisado que vai ser vendido. O que parecia só sondagem agora virou negócio em andamento. E no meio dessa dança de nomes, ainda pintou oferta nova. Meia do Betis foi oferecido ao Flamengo. Todos os bastidores dessa história o Papai Flá vai te contar. E não para por aí. Tati Castellanos está insatisfeito na Lazio e não tá escondendo isso de ninguém. O argentino botou pressão pesada para sair e deixou claro que quer jogar no Mengão. Já teve reunião com a diretoria deles e o clima lá azedou de vez. Não sai daí que tem muito mais. Mas antes, já aproveita para dar aquela moral. Confere aí se você já está inscrito no canal Papai Flá. Dá essa força e nos ajude a bater a meta dos 10 mil inscritos, porque aqui no Papai Flá tem Flamengo todo dia. Hoje é dia de guerra no Maraca. Flamengo e Atlético Mineiro vão se encarar de novo, mas dessa vez com algo mais pesado em jogo. É Copa do Brasil, oitavas de final, e o rubro-negro entra para manter uma invencibilidade que pesa demais na história desse confronto. E não é só peso de camisa, não. É retrospecto de respeito. Sempre que recebeu o Galo em casa pelo mata-mata da Copa, o Flamengo venceu. Todas. Sem exceção. A última foi título. O clima no Ninho tá sério. O jogo de ida rola às 21h30, com o Mengão vindo embalado depois de meter 1-0 no próprio Atlético no domingo passado, pelo Brasileirão. Só que agora a parada muda. É mata-mata. E o que vale é vantagem no agregado. O elenco já sabe o que tem pela frente. Filipe Luís, que segue testando o elenco nesse calendário absurdo, vai de novo montar um time com olho nos próximos capítulos da temporada. Na última fase, o Flamengo passou tranquilo pelo Botafogo da Paraíba, 1-0 fora e 4-2 no Rio. Já o Atlético teve caminho mais longo. Tocantinópolis, Manaus e Maringá ficaram pelo caminho até aqui. Mas agora a história pesa. Porque o Maraca é casa. E contra o Galo, em casa, o Flamengo manda. Foram 4 jogos no Rio por essa competição, e 4 vitórias. A mais marcante, a de 2024, na final. Ganhamos lá e cá. 3-1 no Maraca e 1-0 no Mineirão. Taça na conta. Só que nem tudo é lembrança boa. Em 2014, o Flamengo meteu 2-0 no primeiro jogo, mas o Atlético virou no segundo, metendo 4-1 e nos tirando da final. Isso serviu de lição. Desde então, o elenco entra com outro tipo de sangue nos olhos quando vê esse uniforme do outro lado. E agora, para esse primeiro jogo, o Flamengo vem com reforço. Emerson Royal, Saul Niguez e Samuel Lino já estão no bid e ficam à disposição de Felipe. Carrascal ainda não. Chegou só na quarta. No campo, o provável time tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Cleiton, Vina, Alan, Everton Araújo, Arrascaeta, Luiz Araújo, Matheus Gonçalves, Bruno Henrique ou Wallace Ian Cebolinha e Pedro. Jorginho deve ficar no banco. Pulgar, De La Cruz, Michael e Danilo seguem fora. Do outro lado, o Galo chega pressionado. Vem de 3 derrotas seguidas, torcida cobrando, mas ainda assim vem mordido. Hulk já falou que tão focados. Cuca vai com força máxima. Everson, Saravia, Lianco, Alonso, Menino, Alan Franco, Fausto Vera e Scarpa, Rony, Hulk e Coelho. Arana segue fora. Dudu ainda depende do STJD. No apito, Rafael Claus. Transmissão no Sport TV e Premiere. E para completar o clima de decisão, o Flamengo estreia novo manto. A terceira camisa agora é branca off-white, com listras rubro-negras e detalhes em dourado. E ainda tem patrocinador novo estampado. A Vida fecha com o clube por 71,4 milhões de reais em 3 anos. Camisa nova, jogo grande, história em jogo. Mano, o papo que rodou nos últimos dias sobre o De La Cruz voltar pro River Plate simplesmente não tem pé nem cabeça. Foi só a treta com o médico estourar que já começaram a jogar nome de time argentino na roda. Mas se liga, não tem nada disso rolando. Nem Flamengo, nem River Plate confirmaram qualquer conversa. O que tem mesmo é muito zum 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 na internet, zero negociação de verdade.
Direto de dentro do clube, a resposta foi clara: chance zero hoje. E tudo começou por causa de uma mensagem vazada que botou fogo no parquinho. José Luiz Runco, ex-médico do Flamengo, mandou um texto dizendo que o De La Cruz teria uma lesão crônica no joelho direito e outra no esquerdo. A parada pegou mal demais. A diretoria não pensou duas vezes. Chamou o cara para uma reunião de mais de 1h30 e decidiu demitir na hora. O clima já não era dos melhores. E essa bomba foi a gota. A mensagem que o Runco mandou era assim: jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Só isso já foi o suficiente para todo mundo começar a especular o fim da linha do uruguaio por aqui. Mas o próprio Flamengo garantiu que não há nada em curso sobre venda, principalmente pro River. Ainda teve outra parte da mensagem que deixou o torcedor com a pulga atrás da orelha. Runco falou que só se algum clube tivesse interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo é que poderia surgir algo pesado. Mas por outro lado, o Flamengo foi firme em blindar o jogador e desmentir qualquer saída. O jornalista Léo José foi atrás, falou com gente do Mengão e também com o pessoal do River, e ouviu o que tinha que ouvir: nada disso tá acontecendo. Foi durante a live de apresentação do Samuel Lino que começou a pipocar pergunta no chat sobre o De La Cruz voltar para a Argentina. Léo foi na fonte e trouxe a real. Não tem proposta, não tem conversa, não tem nenhuma movimentação nesse sentido. Pelo menos por agora. Enquanto isso, o uruguaio segue fora de combate. Ainda está lidando com as dores e as limitações físicas, o que complica a sequência dele no time. Mas ninguém dentro do clube está falando em se desfazer dele nesse momento. Ainda mais depois da janela pesada que o Flamengo fez, com reforço chegando de tudo que é lado. A prioridade agora é tentar recuperar o jogador e ver se ele consegue voltar a jogar em alto nível. Isso, sim, é o foco. Para resumir, o boato de que o De La Cruz está de malas prontas pro River não passa disso. Boato. E nem precisa procurar quem começou, porque já virou clássico nessa era de rede social. Mas enquanto não pintar nada concreto e ninguém do clube falar oficialmente, a camisa 18 continua sendo dele. E agora, com a pressão que está rolando em cima de todo mundo, é mais importante ainda fechar o grupo e deixar a fofoca para quem vive de like. Irmão, o papo agora é reto sobre o Matheus Gonçalves. O garoto já está ciente, vai ser vendido nessa janela. A diretoria chamou, explicou o cenário e deixou claro que o ciclo dele no Flamengo está chegando ao fim. O destino mais provável? CSKA, da Rússia. A negociação avançou, a coisa esfriou com os outros interessados, e agora só falta o papel carimbado para confirmar. Desde o começo do ano, a ideia da gestão era manter o elenco forte e, ao mesmo tempo, abrir espaço para a base crescer. Só que nem todo mundo conseguiu aproveitar. O Wallace Ian, por exemplo, agarrou a chance com os dois pés e está mostrando serviço quando entra. Já o Matheus, apesar de ter talento, não conseguiu se firmar no time principal como se esperava. As oportunidades vieram, mas o desempenho ficou devendo. O Flamengo até tentou trabalhar o nome dele por aqui. Cruzeiro e Red Bull Bragantino chegaram a abrir conversa, mas a diretoria barrou. A grana oferecida era baixa, e o projeto esportivo também não empolgou. Só que quando o CSKA entrou no circuito, o papo ficou sério. Os russos já tinham sinalizado interesse, e agora voltaram com mais força. O próprio jogador foi avisado internamente que a transferência deve rolar. Não é que o Flamengo esteja fazendo leilão, não. A parada é que o clube entende que, se não for para render tecnicamente dentro de campo, o ativo tem que gerar grana. E é nessa linha que estão tratando o Matheus. Ele tem contrato até 2026, mas não está nos planos a longo prazo. A grana que entrar vai ser importante para manter o equilíbrio das contas e ainda abrir mais espaço no elenco. Vale lembrar que, enquanto o Matheus vai saindo, o Flamengo segue ativo no mercado. Trouxe Samuel Lino, Saul Niguez e Emerson Royal, todos já integrados ao grupo. Além disso, segue tentando fechar com o atacante de peso. O nome da vez é Tati Castellanos, que já até se mexeu nos bastidores para vestir o manto. E enquanto a diretoria trabalha nas contratações, o técnico Felipe Luiz também está de olho na base, mas não ficou nada satisfeito com a eliminação no Sub-20 o desempenho do Lohan. Isso também pesou na análise geral sobre os garotos que estão subindo. Ou seja, o clima é de reformulação silenciosa. Vai saindo quem não rende, chegando quem vem para decidir. E, no meio disso,
O Matheus Gonçalves vai sendo a próxima peça a deixar o ninho. Tem quem lamente, tem quem entenda. O fato é que, hoje, ele está atrás de vários outros na hierarquia do meio-campo, e o Flamengo não vai segurar ninguém só por nome. Se não rende, parte para outro desafio. A regra é clara, ou ajuda, ou vira moeda de troca. Agora é aguardar o anúncio oficial. A novela está nos capítulos finais, e salvo alguma virada inesperada, o Matheus já está com o pé em Moscou. Rapaz, o dia que já tinha clima de decisão no Maraca, ganhou um tempero novo que ninguém esperava. A torcida está com a cabeça no duelo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, mas nos bastidores, a diretoria foi surpreendida por uma movimentação vinda da Espanha. Lo Celso foi colocado na mesa. Isso mesmo, irmão. O meia argentino, aquele que já rodou por PSG, Tottenham e que tem moral na seleção da Argentina, foi oferecido ao Flamengo. Atualmente está no Betis, tem 29 anos e segue em forma. O clube espanhol quer fazer caixa e topa liberar o jogador por 6 milhões de euros, cerca de 38 milhões de reais na cotação atual. A informação pegou todo mundo no contrapé. Ninguém dentro do ninho estava ventilando esse nome até então, nem nas especulações mais ousadas. Foi uma oferta direta dos agentes do Lo Celso, tentando cavar espaço no futebol brasileiro. O nome chegou até o José Botto, que escutou, analisou, mas a real é que a diretoria ainda não se empolgou com a ideia. E tem motivo para isso. Primeiro que o setor está bem preenchido. Com Arrascaeta em boa fase, De La Cruz ainda no elenco, apesar de toda a novela nos bastidores, e agora com a chegada do Carrascal, a posição está longe de ser prioridade nesse momento. Segundo, o foco da diretoria está cravado em trazer um centroavante de peso e um zagueiro. E não é de hoje. Aliás, enquanto o Lo Celso era oferecido, o Botto estava na cola do Lucas Beltrán, ainda tentando convencer o argentino da Fiorentina a vir. O valor da pedida está dentro do que o Flamengo pode pagar, e a negociação deu uma evoluída nos bastidores. E sobre zagueiro, a ideia é trazer um cara mais novo, que possa compor elenco e crescer dentro do clube. O nome ainda não vazou. Mesmo assim, não dá para negar que o Lo Celso é jogador de qualidade. Ele já mostrou que tem visão de jogo, passe refinado e inteligência com a bola no pé. Mas, pelo visto, não é o tipo de reforço que o Flamengo quer nesse momento. E nem faria sentido gastar bala num setor que já tem opção de sobra. O que dá para cravar é que a diretoria segue com os dois pés no mercado. A janela ainda está longe de fechar e, com o time disputando tudo ao mesmo tempo, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, ninguém vai se acomodar. O trabalho está sendo feito em silêncio, mas com foco total em reforçar o elenco onde realmente precisa. Enquanto a bola rola no Maraca e o Mengão tenta mais uma vitória sobre o Atlético Mineiro, tem dirigente com celular na mão, analisando proposta, filtrando oferta e tentando dar mais um passo certeiro nessa janela que já trouxe nomes pesados como Samuel Lino, Emerson Royal, Saúl e Carrascal. Agora, se o Lo Celso vai passar de nome oferecido para interesse real, só o tempo vai dizer. Mas, por enquanto, fica só como uma curiosidade no meio de um dia quente dentro e fora de campo. Enquanto a diretoria do Flamengo corre atrás de um camisa 9 para dividir a responsa com o Pedro, um nome que estava praticamente certo acabou dando um balde de água fria na torcida. Lucas Beltrán, que era o alvo da vez depois do recuo por Gabriel Jesus, voltou atrás na última hora e não vai vestir o manto. Quem cravou a informação foi o jornalista argentino Jorge Baravelli, da ESPN. O Flamengo já tinha tudo encaminhado com a Fiorentina. A proposta envolvia 12 milhões de euros fixos, mais 2 milhões em bônus. Só faltava mesmo o sim final do jogador para selar o negócio. E era questão de dias. Mas aí veio o revés. Beltrán decidiu que prefere continuar na Europa e nem quis escutar mais nada. Disse que não tem pressa, que ainda falta tempo para o fim da janela e que o plano é seguir por lá mesmo. A decisão caiu como uma bomba na Gávea, porque o atacante argentino era visto como o nome ideal para encaixar nesse ataque. Além da mobilidade e da qualidade técnica, Beltrán tinha um perfil que o clube procurava para revezar com o Pedro e dar mais profundidade para o setor ofensivo. Só que o jogador, que tem contrato com a Fiorentina até junho de 2028, deixou claro que ainda não se vê voltando para o futebol sul-americano. O cara teve boa passagem pelo River Plate e também pelo Colón antes de ser negociado com o clube italiano. Na temporada passada, fez 35 jogos, marcou 5 gols e deu 4 assistências. Nada de outro mundo, mas o bastante para manter o nome dele em circulação no mercado europeu. E com os olhos agora voltados para manter essa vitrine, o Flamengo acabou sendo descartado.
Essa reviravolta obrigou a diretoria a acelerar os planos para outro nome. O clube não esconde que ainda quer trazer 2 atacantes de área nessa janela, e Beltrán seria um deles. Com ele fora do radar, sobra agora a esperança de fechar com Tati Castellanos, que tem feito pressão nos bastidores da Lazio para vestir o manto. O argentino já deixou claro internamente que quer vir, e isso pode pesar na reta final da negociação. Enquanto isso, Felipe Luiz trabalha com o que tem. Samuel Lino chegou do Atlético de Madrid e já está integrado, mas a ideia sempre foi contar com 9 de origem para equilibrar o elenco. Juninho, que subiu da base, ainda não conseguiu mostrar que dá conta do recado. E numa temporada em que o Flamengo está disputando tudo, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, não dá para contar só com Pedro e improvisar no resto. A diretoria sabe que precisa resolver isso rápido, ainda mais com os outros setores do time sendo bem reforçados. Carrascal, Emerson Royal, Saul, Jorginho. A estrutura está sendo montada com cuidado. Só falta essa peça na frente para fechar o quebra-cabeça. Se liga nessa movimentação quente, porque agora o papo é direto. Tati Castellanos não está mais afim de esquentar banco na Itália e deixou claro dentro da Lazio que quer vir jogar no Flamengo. Isso mesmo, irmão, o argentino já deu todos os sinais de que está decidido, e não está só esperando convite bonito ou conversa mole, não. Está metendo pressão real, nos bastidores e nas reuniões, para a diretoria italiana abrir a porta. E o melhor, ele não está sozinho nesse corre. José Botto já sabe que o camisa 9 quer vestir o manto, e o clima lá na Gávea é de que, se a Lazio baixar a guarda, o negócio fecha. O problema é justamente esse. Os italianos estão fazendo o jogo duro. Não querem facilitar, não querem abrir mão fácil, mesmo sabendo que o cara não tá feliz por lá. Mas o Tati não tá nem aí. Já deixou claro que prefere sair logo e jogar onde ele se sente valorizado. E aí, onde é que ele quer estar? Aqui. Enquanto isso, o Flamengo segue atento no mercado. A busca por um centroavante continua, e entre os nomes analisados, Castellanos e Lucas Beltrán eram os principais da lista. Mas com Beltrán voltando atrás e preferindo seguir na Europa, o foco total agora é em cima do Tati, que está muito mais disposto a encarar o desafio. O argentino quer a camisa rubro-negra, quer disputar título, quer jogar num time que está com elenco forte e torcida insana. E sabe que no Flamengo vai ter chance de brigar por tudo. Essa identificação rápida com o projeto do clube está fazendo diferença. E não é só papo de empresário não, é o próprio jogador que está batendo de frente com a diretoria da Lazio, cobrando liberação. E o histórico recente está do nosso lado. O Flamengo já conseguiu tirar jogador da Europa nessa mesma pegada. Foi assim com Samuel Lino, com Carrascal, com Saul, com Emerson Royal e com Jorginho. Todos largaram o velho continente para vestir o manto e jogar bola no Brasil. A diferença é que o Tati está tentando dar o empurrão final por conta própria, botando moral dentro do clube italiano. Lá dentro, o burburinho é que a insistência dele já está incomodando alguns dirigentes. Teve reunião recente onde ele reafirmou que quer sair e deixou claro que o destino preferido é o Flamengo. A diretoria tenta segurar, mas com o jogador fazendo esse tipo de pressão, as chances de abrir caminho aumentam. O rubro-negro, por enquanto, mantém a postura paciente, mas já está de olho em cada movimento. Se a Lazio der brecha, o Mengão avança. E o torcedor pode ficar esperto, porque esse é daqueles negócios que, se encaixar, muda o patamar do ataque. Se antes parecia só especulação, agora virou assunto quente no radar do clube. E com o Tati batendo o pé desse jeito, a chance de dar bom aumentou. E muito. A ideia de ver o Lucas Paquetá de volta com o manto até empolgou por uns dias. Teve torcedor acreditando que, com o cara perto de ser inocentado no rolo do suposto esquema de apostas, o retorno pro ninho podia ser só questão de tempo. Mas aí veio a realidade. E o balde de água fria foi grande. Primeiro ponto. O West Ham não tá nem um pouco a fim de facilitar. Os caras colocaram um preço salgado na mesa, papo de 60 milhões de libras para liberar o meia. Convertendo isso aí, dá mais de 440 milhões de reais. Um valor completamente fora do que qualquer clube brasileiro pode pagar hoje, até mesmo o Flamengo com toda a sua estrutura financeira. É um número que trava qualquer negociação antes mesmo de começar. E para complicar ainda mais, apareceu o Al Ahly da Arábia Saudita na jogada. Os caras têm grana e tão sedentos por nomes de peso que ainda estão em alto nível na Europa. Já levaram um monte de jogador grande nos últimos anos, e agora botaram os olhos no Paquetá. E diferente dos clubes daqui, eles conseguem pagar esse tipo de pedida sem nem piscar.
A situação é a seguinte: enquanto o Flamengo sonhava com o retorno do Cria, que foi revelado na Gávea e que sempre demonstrou carinho pelo clube, o West Ham olhava só pra grana. E agora, com os árabes no radar, a tendência é que o caminho natural do Paquetá seja mesmo fora do Brasil, pelo menos nessa janela. E olha que o Flamengo nem chegou a fazer proposta. Era tudo expectativa, tudo análise de cenário, mas nunca teve oferta formal. A diretoria até monitora a situação do jogador, e o nome segue sendo muito bem avaliado internamente, mas ninguém ali é maluco de achar que dá para brigar com o dinheiro dos árabes ou pagar 60 milhões de libras num único jogador. E tem mais. Mesmo com a possível absolvição, o Paquetá ainda tem que lidar com a imagem arranhada no futebol inglês, o que pode acabar fazendo ele cogitar uma mudança de ares. Só que, entre voltar para o Brasil e aceitar uma bolada do Oriente Médio, a escolha, por tudo que envolve carreira, salário e projeção, acaba ficando óbvia. Enquanto isso, o Flamengo foca em outras frentes. Trouxe Saúl, Carrascal, Samuel Lino, Emerson Royal e Jorginho. Tá com o elenco encorpado e ainda busca mais peças, principalmente no ataque. Mas Paquetá, só se for num milagre. Torcedor que estava naquela esperança de ver o Cria voltando pro Maraca vai ter que segurar a ansiedade. O cenário hoje é de novela sem final feliz. Pelo menos, não agora. Antes de bater o martelo com o Emerson Royal, o Flamengo andou sondando outros nomes para reforçar o lado direito da defesa. E um deles foi o Shelvin. O lateral, que está perto de assinar com o Palmeiras, chegou a ser analisado pela diretoria rubro-negra no momento em que a posição virou uma dor de cabeça no elenco. A parada começou quando a venda do Wesley para Roma foi acertada. Com isso, o clube ficou com uma lacuna do lado direito da zaga. O José Botto, responsável direto pelas movimentações da janela, saiu no mercado atrás de uma reposição que agradasse o técnico Felipe Luiz. E foi aí que o nome do Shelvin pintou na mesa. Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo não chegou a formalizar proposta. O que rolou foi uma consulta, algo mais exploratório. O Shelvin, que jogava no CSKA Moscou, foi observado, mas a diretoria não avançou. Não teve conversa oficial nem valores colocados. A análise foi feita, mas ficou nisso. No fim das contas, o clube seguiu outro caminho. Depois de uma negociação frustrada com Besiktas, da Turquia, que chegou a esquentar mas acabou melando, o Flamengo voltou suas atenções para o Emerson Royal, que estava no Milan. A negociação andou rápido e o lateral já está treinando com o grupo, devidamente inscrito e liberado para atuar. Enquanto isso, o Shelvin se encaminha pro Palmeiras. O cara tem números interessantes. Jogou no Atlético Paranaense antes de ir para a Rússia, onde somou 63 partidas, com 5 gols e 13 assistências. Mas, mesmo com esse desempenho, a diretoria flamenguista optou por seguir outro rumo, mirando alguém com mais rodagem em alto nível europeu. No Ninho, o foco agora está dividido. De um lado, o time encara o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Do outro, a diretoria finaliza os trâmites para oficializar Jorge Carrascal como novo reforço. O meia colombiano chega do Dínamo Moscou após uma negociação demorada, mas com final feliz. Vai assinar até o fim de 2029 e já está no Rio. Além dele, o Flamengo já apresentou Emerson Royal, Saúl e Samuel Lino. Ou seja, 4 reforços de peso para encorpar o elenco e brigar em todas as frentes. Mesmo assim, o clube ainda analisa nomes para fechar a janela com chave de ouro. A prioridade segue sendo a chegada de mais um atacante, de preferência alguém que chegue para disputar posição com Pedro, já que o Tati Castellanos continua pressionando para vir. No meio disso tudo, o Flamengo vai mantendo a base forte, os resultados em campo e o planejamento de olho nas 3 competições que ainda disputa: Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. E se pintar mais nome de peso nessa reta final de janela, a gente sabe que o Botto e companhia não vão dormir no ponto. O momento no profissional é bom, o elenco está se reforçando e a torcida está empolgada. Só que nem tudo tem sido flores no Flamengo. Enquanto no time de cima o clima é de confiança, na base a coisa desandou. O Sub-20, que sonhava com o título do Brasileirão da categoria, acabou eliminado nos pênaltis, e o nome que mais chamou atenção negativamente foi o de Lohan. O moleque, que é visto como uma das maiores promessas do clube nos últimos anos, teve uma atuação bem apagada no tempo normal e ainda perdeu um dos pênaltis na decisão contra o Cruzeiro. A partida foi no luso-brasileiro, e o empate em 1-1 levou a disputa para a marca da Cauali. A Raposa foi mais fria e venceu por 4-3, garantindo a vaga e mandando o Mengão para casa mais cedo. A decepção foi grande,
principalmente porque Lohan voltou ao sub-20 justamente para ganhar mais minutos e retomar confiança. O garoto vinha tendo poucas oportunidades com Felipe Luiz no time principal, mesmo sendo apontado como queridinho do treinador desde que subiu pro elenco de cima. A comissão técnica vinha esperando mais maturidade e entrega do camisa 10, mas a verdade é que essa eliminação só aumentou a dúvida sobre o futuro do jogador no clube. No mesmo movimento, Matheus Gonçalves também foi realocado para a base em alguns jogos, mas já está com a venda praticamente encaminhada para o CSKA. E o Lohan pode acabar indo pelo mesmo caminho. O futebol europeu já vem monitorando o meia há algum tempo, e o Flamengo enxerga com bons olhos uma possível negociação, desde que o valor seja compatível com o potencial da joia. Com a chegada do Carrascal, que desembarcou no Rio na quarta e vai assinar até 2029, a concorrência no meio-campo ficou ainda mais pesada. O colombiano vem para brigar por espaço no setor que já tem Arrascaeta, De La Cruz e Everton Araújo, além de jovens como Wallace Ian que estão ganhando moral. A diretoria entende que, nesse cenário, segurar o Lohan apenas para esquentar banco ou voltar para a base de vez não faz sentido. Vale lembrar que essa eliminação no sub-20 veio justamente no momento em que o Flamengo está dando um passo grande no profissional. Samuel Lino, Emerson Royal, Saul Niguez e Jorginho já estão integrados. Carrascal será apresentado hoje. É o rubro-negro pensando grande e deixando claro que a base só vai ter vez se tiver entrega, desempenho e constância. E isso, infelizmente, Lohan ainda não conseguiu mostrar com regularidade. A expectativa agora é ver se o clube recebe alguma proposta oficial nas próximas semanas. O staff do jogador já sabe que o momento é decisivo. Se aparecer um bom negócio, Lohan deve ser liberado para tentar a sorte fora do Brasil. Caso contrário, vai precisar mostrar bem mais do que mostrou contra o Cruzeiro para reconquistar espaço.